Boa noite. Boa noite. O menino de Bahia Formosa conquista um sonho. E tá aí, meu nome tá escrito na história do surf. O potiguar Ítalo Ferreira colhe a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio. Nos 200 metros nado livre, o bronze é do gaúcho Fernando Schaeffer. Eu dei o meu melhor todos os dias. Eu sabia que o caminho certo era esse, era trabalhar duro. No vôlei, a seleção feminina derrota a República Dominicana e segue invicta. E o futebol feminino vai para as quartas de final, depois da vitória apertada por 1-0 sobre a Zâmbia. A Polícia Legislativa investiga a queixa de agressão da deputada Joyce Hasselmann e conclui que ela não saiu do apartamento e nenhuma pessoa estranha entrou no prédio dela. O presidente Jair Bolsonaro põe o Centrão no centro do governo. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, anuncia que aceita assumir a Casa Civil. A PF abre inquérito para investigar se o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, cobrou $1 de propina por dose de vacina. Morre no Rio aos 101 anos o ator e dublador Orlando Drummond. O Jornal Nacional está começando. Um esporte estreante em Olimpíadas entregou sua primeira medalha de ouro a um surfista nascido e criado no Rio Grande do Norte. E essa conquista dourada do Ítalo Ferreira foi também a primeira do Brasil em Tóquio. Diante da imensidão do mar e da força das ondas, surfar é encontrar oportunidades, mesmo onde parece impossível. É saber que, às vezes, o caminho pode ser perigoso. Seja na primeira final olímpica da história do surf ou na praia de um vilarejo no Nordeste brasileiro. Hoje em dia, surfar numa tampa de isopor não passa de brincadeira, mas um dia já foi realidade. Aqui, o mar e o surf abriram horizontes. Vibra, Ítalo! Vibra que o ouro vem! De Bahia Formosa para a eternidade olímpica! E essa trajetória diz mais sobre o Brasil do que sobre o próprio surfista. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e me dar a oportunidade de poder fazer o que eu amo, ajudar as pessoas, ajudar a minha família e só eu fui pra dentro d'água, sem pressão, fazendo o que eu amo e eu consegui o que eu quis, graças a Deus. Quando você para pensar na sua história, da onde você veio? Quem vem da simplicidade não se esquece, nem mesmo quando se chega ao ponto mais alto do esporte. Eu queria que minha avó estivesse viva para ela ver isso. Para ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais, pelos aqueles que estão ao meu redor. E não sei, não tenho palavras, eu só tenho a agradecer realmente. E tá aí, meu nome tá escrito na história do surf. E é por isso que pro 31º campeão olímpico da história do Brasil, a medalha não estava no Japão. Eu não queria nem pegar a medalha, eu juro que eu queria voltar para dar um abraço em cada um de vocês que ficaram torcendo. Talento e muito trabalho trouxeram o Ítalo até aqui. Olimpíadas, onde se reúnem os maiores atletas do planeta. Agora esse brasileiro de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, vai ficar marcado para sempre como o primeiro medalhista de ouro da história do surf olímpico. A final tão aguardada entre dois brasileiros não aconteceu porque na semifinal, Gabriel Medina foi eliminado pelo japonês Kano Igarashi. Na disputa pelo bronze, Medina acabou sendo derrotado pelo australiano Owen Wright. Tô amarradão, fiz o meu melhor e agora é continuar trabalhando. Tem coisas que não dá pra entender, mas tinha que ser assim. E para conter a ansiedade de quem já é acelerado por natureza, fora e dentro da água. Só mesmo o mar. Logo nos primeiros minutos da disputa contra Igarashi, uma onda enorme assustou, quebrou a prancha, mas também ajudou.
Durante a troca de prancha na areia, dicas preciosas que nunca chegariam lá dentro. A direita que você guia tá mais pro lado então. Com tática e performance, ele dominou a decisão. Ondas bem escolhidas, manobras executadas com perfeição, Ítalo soube encontrar a oportunidade. O tempo nem precisou chegar ao fim para que a primeira medalha de ouro do Brasil já pudesse ser comemorada. Minuto final, é de celebração, é campeão olímpico. Vai, Ítalo Ferreira para a eternidade olímpica! O surf trouxe a presença do mar para dentro do pódio olímpico em Tóquio. Ítalo Ferreira, o som do hino brasileiro. Vai, Ítalo! Vai, Brasil! A gente vai agora ao vivo até o Japão saber o que o Ítalo sentiu lá no lugar mais alto do pódio. O Guilherme Pereira está do lado dele. Bom dia, Guilherme. Parabéns, Ítalo. Boa noite, Renato, William. Boa noite para todo mundo no Brasil. Eu já vou repassar a pergunta para ele. E aí, Ítalo, como que é estar no lugar mais alto do pódio olímpico? Boa noite a todos. Realmente estou vivendo um sonho, né? E não caiu a ficha, como a gente estava conversando antes. Quando eu peguei o celular, que eu entrei nas redes sociais, que eu vi todas as mensagens que eu recebi, o quanto carinho, né, de um país que a gente carregou aí, né, nesses últimos dias, e para mim é muito gratificante. Vocês, Ítalo, estão acostumados com um esporte de altíssimo nível, né? Você é campeão mundial, mas a repercussão de um título olímpico até te assustou, né? Como que você enxergou essa repercussão, a comoção das pessoas com a sua conquista? Sem dúvida, eu acho que ontem realmente tocou no coração, né, da galera que estava acompanhando, e realmente foi emocionante. Depois eu comecei a ver a bateria, assistir as entrevistas, e realmente foi incrível, foi um sonho realizado ali, e é gigante, né? Eu acho que ontem, quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir com o coração batendo muito forte, de alegria, claro, né? E, poxa, falei com muitos amigos, minha família, meu pai, minha mãe, e realmente estou muito feliz de estar vivendo esse momento. Você falou muito, a sua entrevista comoveu porque você falou do coração, né? Sobre a sua origem, sobre a tua família, e agora você quer ir direto para a Baía Formosa, né? Chegando lá, o que você conta pra gente? Conta aqui ao vivo no Jornal Nacional. Você está pensando em fazer uma homenagem para sua avó? O que você está querendo fazer quando você chegar lá? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estar fazendo o que eu amo, de vir de um lugar que eu tive que crescer, de pular várias barreiras, de realmente acreditar que era possível, né? E hoje, graças a Deus, eu conquistei vários títulos, mas isso não é nada comparado às pessoas que estão ao meu redor, e eu só tenho a agradecer a todos, né? Agora eu vou voltar para casa, eu vou levar a medalha lá no quarto da minha avó, provavelmente ela está orgulhosa lá de cima. Última, rapidinho. E aquele mortal no pódio, de onde veio aquilo, cara? Aquela foi a melhor manobra, ali foi o 10, eu não tirei o 10 da final, mas veio no pódio. Ali é para finalizar com chave de ouro. Boa, obrigado, Ítalo, parabéns pela sua conquista. Ítalo Ferreira, o primeiro campeão olímpico da história do surf. William, Renata, boa noite para vocês. Obrigado, Guilherme. Parabéns de novo para o Ítalo. Esse foi um momento especial, né? Abrir uma edição de Jornal Nacional com essas imagens e com uma conquista como essa sempre faz muito bem. E conversar ao vivo com um campeão. Claro, faz bem para a gente também. Não é só para você que está vendo a gente de casa, não. Baía Formosa, lá no litoral potiguar, amanheceu, claro, muito orgulhosa. Poucas horas depois da façanha de Ítalo Ferreira, o mar de Baía Formosa já estava assim, tomado por surfistas. Entre eles, Hanna, de 7 anos, que surfa desde os 3. O que você acha do Ítalo? Muito bom, é surfista profissional. E que eu vou ser igual a ele quando crescer. A pequena cidade de 10 mil habitantes está eufórica.
Por aqui, quase ninguém dormiu essa noite. Teve carreata a madrugada dentro e muita festa pela medalha de ouro. Claro que os mais orgulhosos são os pais do campeão olímpico. A tampa de isopor das Olimpíadas, medalha de ouro! Valeu, garoto! Quando ele saiu, foi embora, ele me deu um abraço. Eu disse, meu filho, traz o ouro. Ele disse, manhã, eu vou trazer o ouro. E conquistou essa vitória, graças a Deus. Ítalo já ligou para a família e avisou que vem para Baía Formosa antes de retomar as etapas do circuito mundial. É aqui na praia do Pontal onde ele treina e faz também uma parada obrigatória antes e depois das grandes competições. A ligação foi rápida. E aí, amor? Estamos aqui, meu filho, uma alegria só, viu? Fez o que eu mandei? Nos próximos dias, Ítalo chega para recarregar as energias. E a garotada de Baía Formosa vai ter que abrir um espacinho para o campeão olímpico surfar. A seleção russa venceu a competição feminina por equipes da ginástica artística. A maior estrela desse esporte, a americana Simone Biles, desistiu. Quando Simone Biles chegou a Tóquio, a pergunta não era se ela conquistaria medalhas de ouro, mas quantas seriam. Nas contas de quem não leva o imponderável do esporte em conta, hoje seria a primeira. Mas a aterrissagem insegura no primeiro aparelho, o salto, revelou o lado mais frágil e humano da Super Simone. A nota mais baixa não combina com ela, mas era o que o placar mostrava. Biles se recolheu, se reuniu com a equipe, vestiu o agasalho, estava fora da disputa com mais 3 provas a serem realizadas pelas companheiras. Quando ela decidiu deixar a competição, tivemos que nos recompor. Foi um momento de muita emoção pra gente, conta Sunisa Lee. Elas foram guerreiras e estou muito orgulhosa delas, completou Simone. A forma como ajudou e torceu de fora deixou claro que não havia a lesão alegada inicialmente pela comissão técnica. Mais tarde, admitiu estar lutando com questões mentais e emocionais. Disse também que quando pisa no tablado está sozinha com sua cabeça e seus demônios e que não queria prejudicar seu bem-estar. O roteiro não foi o esperado para as americanas ou para o resto do mundo, mas para as antigas donas do pedaço, Tóquio não poderia ter reservado o momento mais saboroso. A instabilidade das rivais favoritas abriu caminho para a equipe russa reconquistar a medalha de ouro que não vinha desde 1992, quando as integrantes do time não tinham nascido e o país competia como Comunidade dos Estados Independentes. Antes disso, a ex-União Soviética dominou a ginástica completamente, conquistando todos os títulos por equipe que disputou no feminino entre 1952 e 1988, menos em 84, quando boicotou os Jogos de Los Angeles. Demoramos a perceber que Biles tinha saído, estávamos muito concentradas, disse Angelina Melnikova, que fechou a série de solo para confirmar o ouro. Os Estados Unidos ficaram com a prata e o bronze foi para a Grã-Bretanha. Simone Biles, que tinha 4 ouros e um bronze no Rio, brincou que a coleção estava completa com a prata. Ela ainda terá 5 finais em provas individuais, para provar que não acredita na própria brincadeira de ficar feliz com o segundo lugar. No vôlei, a seleção feminina venceu a República Dominicana. Uma bola no chão pode ter menos impacto do que um berro. E certos jogos são mesmo vencidos no grito. A gente tem que dar o máximo que a gente puder e até nisso é importante. A energia, a vibração, algo a mais que a gente pudesse dar, eu tinha certeza que faria diferença. Fernanda Garay é veterana num elenco de 8 novatas. Campeã olímpica em Londres, 35 anos de idade, uma referência psicológica e técnica do time. Ela foi a melhor atacante da partida com 26 pontos. Contra a República Dominicana, era na Garay que a Macris podia confiar a cada levantamento, principalmente nos momentos decisivos do 5º set. Fê Garay! Jogo longo só acontece com destaques em ambos os lados. Do alto de seus 2,1 metros, a Brailyn Martinez ignorou o bloqueio brasileiro muitas vezes. Fez 24 pontos e fez o Brasil temer pelo pior após a República Dominicana vencer o primeiro set.
A República Dominicana fecha o primeiro set. Foi muito duro, elas defenderam muito, passaram muito bem também. A gente foi muito resiliente, porque em muitos momentos, assim, tava muito difícil. Tudo que a gente tentava não dava certo. A reação brasileira aconteceu através do saque. No jogo todo foram 8 pontos assim das brasileiras contra apenas 1 das dominicanas. As vitórias do Brasil no segundo e no terceiro set deram a impressão de que a partida acabaria no quarto. Que nada. A República Dominicana ainda queria mais jogo. 2 horas e 38 minutos até a Gabi fazer 15-12 no set de desempate. Ponto do Brasil! Vitória do Brasil! Gabi, Gabi! Com a segunda vitória seguida no Grupo A, a classificação para as quartas de final ficou bem encaminhada. O Brasil ganhou tranquilidade para pensar num adversário que costuma testar a paciência de qualquer time. As japonesas, donas da casa, especialistas na arte de se defender. Não são jogadoras que pegam tão alto, mas são muito habilidosas tecnicamente falando. E uma defesa que é das melhores do mundo, ou a melhor do mundo. Controlar a adrenalina e descansar é prioridade para elas. Essa Olimpíada ainda promete muitas maratonas dentro de quadra. A seleção feminina de futebol venceu a Zâmbia e avançou às quartas de final em segundo lugar no grupo. Normal acreditar que esse seria o primeiro de muitos. A Holanda tinha feito 10 gols na Zâmbia, a China 4. O Brasil, só esse, da Andressa Alves. Andressa, do Brasil! A segunda jogadora a marcar um gol de falta em Olimpíadas com a camisa da seleção. Agora uma tradição de família. A primeira foi minha esposa, acabei roubando o gol dela, então quero dedicar o gol para minha esposa. A esposa é Franciele, pioneira contra Camarões nos Jogos de Londres em 2012. Para entender o que foi a partida entre Brasil e Zâmbia, basta acompanhar o lance que originou a falta a favor do Brasil. A zagueira Muemba derrubou Ludmila e foi expulsa. Na queda, a atacante brasileira atingiu a goleira Nali, que precisou ser substituída. Um jogo truncado em que o Brasil ficou apenas no 1-0 com a equipe mais fraca do grupo. A seleção entrou em campo com 6 alterações no time titular. Teve desempenho abaixo do esperado e sofreu ainda com choques de cabeça. Bia Zanerato e Poliana precisaram deixar a partida. As duas passam bem. Eu acredito que a Zâmbia melhorou nesses 2 jogos. Mas claro que a gente errou bastante e as ocasiões que tivemos não finalizamos em gol. No outro jogo do Grupo F, a Holanda fez 8-2 na China e deixou o Brasil em segundo na tabela por causa do saldo de gols. Pensando só na seleção brasileira, o saldo é positivo. O Brasil está invicto e classificado para as quartas de final. Na sexta-feira vai enfrentar no estádio de Miyagi o Canadá, um velho conhecido. O Canadá é a seleção que o Brasil mais enfrentou sob o comando de Pia Sundhage. Foram 4 amistosos sem nunca perder. Nas Olimpíadas, Pia reconhece que a dificuldade será maior e que o Brasil vai precisar inovar para vencer a seleção canadense. A seleção masculina de futebol vai disputar amanhã a última partida na fase de grupos. O treinador dando instruções, os jogadores trabalhando no campo, em volta nenhuma referência a Tóquio 2020. Nada. Alguém mais desatento talvez nem saiba que equipe é essa e para o que está treinando. Até o momento de lazer pode causar alguma confusão. A técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, tocando piano com os rapazes do time masculino na concentração. A gente está tentando ao máximo viver esse clima de Olimpíada, né? É uma pena a gente não poder desfrutar um pouco mais, né? Sair do hotel. O futebol nas Olimpíadas é uma competição à parte. Tanto que esse ano, a grande maioria dos jogos não vai acontecer em Tóquio. Inclusive, a própria decisão será disputada em Yokohama. Outro exemplo, os jogadores ficam hospedados em hotéis e não na Vila dos Atletas. Ainda bem que existe a tecnologia. Assim, a seleção brasileira pode sentir um pouquinho desse clima olímpico e até comemorar à distância.
Hoje, a caminho do treino, a medalha de ouro do Ítalo Ferreira foi festejada dentro do ônibus e nas redes sociais. Foram várias mensagens para o surfista. Aliás, ontem, a fadinha Raíssa Leal, prata no skate, também foi motivo de celebração e homenagens. Amanhã serão eles que estarão no centro das atenções, de novo, contra a Arábia Saudita. Um empate basta para a seleção masculina avançar para as quartas de final e entrar na contagem regressiva para a medalha de ouro. Muitos deles são ídolos em seus times, já famosos na Europa, mas as Olimpíadas têm essa magia. Por alguns momentos, todos viram fãs e torcedores. Ainda nessa edição, os nossos repórteres vão trazer outros destaques dos Jogos Olímpicos. A cidade de Tóquio registrou nesta terça-feira o recorde de casos de Covid desde o início da pandemia. Foram 2.848 casos em 24 horas. O estado de emergência na capital do Japão começou no dia 12. O governo dos Estados Unidos recomendou que todos, até os que já estão vacinados, voltem a usar máscaras em ambientes fechados nas regiões com alta transmissão de Covid. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças teve que recuar e fez a recomendação para as áreas que aparecem em laranja e em vermelho no mapa, onde o contágio é considerado substancial ou alto. Isso representa 2/3 do país. A maior parte corresponde a regiões que têm também os índices mais baixos de vacinação. A nova recomendação também é válida para quem mora com pessoas vulneráveis, incluindo crianças, que ainda não podem tomar a vacina. E para todos os alunos, professores e funcionários de escolas, independentemente de estarem vacinados ou não. Por trás da decisão, a variante Delta, que fez saltar o número de novos casos diários de 13 mil no país inteiro para mais de 57 mil em poucas semanas. Enquanto a procura por vacinas caiu. A média diária de doses injetadas passava de 3 milhões em abril. Agora, não chega a 400 mil. O total de americanos plenamente vacinados estacionou em pouco menos de 50%. Segundo o próprio CDC, 97% das hospitalizações e 99,5% das mortes por Covid atualmente são de pessoas que não se vacinaram. A grande mudança é que agora surgiram dados que sugerem que, nas raríssimas ocasiões em que uma pessoa plenamente vacinada é contaminada com a variante Delta, ela pode transmitir o vírus com a mesma intensidade de uma pessoa que não tomou a vacina. A vacina protege muito, mas ela não impede que essas pessoas passem a doença adiante. Agora, cabe a cada estado decidir se vai seguir a recomendação da volta do uso de máscaras em ambientes fechados. Mas um sentimento une os vacinados de todo o país: a impaciência com quem ainda não tomou a vacina. O presidente Joe Biden resumiu assim: temos uma pandemia por culpa de quem se nega a se vacinar. Se os 100 milhões que faltam tomassem a vacina, estaríamos num mundo diferente. Tomem a vacina, ou vocês não são tão espertinhos quanto parecem. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil ficou abaixo de 1 pela 5ª semana seguida, de acordo com o Imperial College de Londres. Atualmente, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 96. Agora a gente vai ver os números da pandemia e da vacinação no Brasil consolidados pelo consórcio de veículos de imprensa. Turci, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. O Brasil registrou de ontem para hoje mais 1.320 mortes por Covid. No total, 551.906 pessoas já morreram. Nas últimas 24 horas foram confirmados 42.256 novos casos e o total chegou a 19.748.960. Na média, estamos com 47.031 novos casos por dia, 10% a mais na comparação com 2 semanas atrás, variação dentro da estabilidade. A média de mortes está em 1.086 por dia, a menor desde 23 de fevereiro, 14% a menos na comparação com a média de 2 semanas atrás,
também tendência de estabilidade. Agora o mapa dos estados. 3 aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade, são hoje 10 estados e o Distrito Federal, e com queda na média de mortes temos 13 estados. Agora vamos às informações da vacinação. Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 993.653 pessoas e 677.999 receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia ficou em 1.671.652 vacinados. Até agora, 97.325.965 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 45,96% da população. E 38.704.270 pessoas estão completamente imunizadas com as 2 doses ou a dose única, 18,28% dos brasileiros. No mapa, os estados que aparecem em verde mais escuro são os que estão mais adiantados na imunização completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Turci. A Anvisa suspendeu a autorização excepcional para a importação da vacina Covaxin. A decisão foi tomada depois que o laboratório indiano Bharat Biotech cancelou o acordo de representação com a Precisa Medicamentos e negou a autoria de 2 documentos que a Precisa entregou à pasta da Saúde. A Precisa nega qualquer irregularidade. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, cobrou propina da Davat, uma empresa com a qual o governo chegou a negociar a compra de vacinas. Em depoimento à CPI da Covid, o cabo da Polícia Militar, Luiz Dominguete, afirmou que Dias pediu $1 de propina por dose de vacina. Em nota, Roberto Dias afirmou que a abertura desse inquérito é o meio mais seguro para apurar o caso e acabar com o que chamou de falácias de Luiz Dominguete. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Casa Civil. Pouco depois de chegar ao Palácio do Planalto, o próprio senador Ciro Nogueira anunciou em uma rede social que aceitou o convite e que vai assumir a Casa Civil, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. A reunião com Bolsonaro durou 2 horas e meia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou uma foto numa rede social em que Ciro Nogueira está ao lado de outros ministros e do colega de partido, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O futuro ministro-chefe da Casa Civil é presidente do Progressistas, um dos principais partidos do chamado Centrão, um bloco que reúne cerca de 200 deputados. A aproximação do presidente Bolsonaro com o bloco começou no ano passado. Em 1º de fevereiro deste ano, os presidentes da Câmara e do Senado foram eleitos com apoio do presidente Jair Bolsonaro e votos do Centrão. Ainda em fevereiro, Bolsonaro nomeou o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, para o Ministério da Cidadania. E em março, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, assumiu a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. A Casa Civil é um órgão estratégico que monitora todas as ações do governo federal. A nomeação do senador é vista como uma forma de o governo Bolsonaro tentar melhorar o relacionamento com o Congresso. A Casa Civil também tem influência no trabalho de outras pastas. Juntamente com o Ministério da Economia, define questões do orçamento, como remanejar, bloquear ou desbloquear verbas dos ministérios. Até agora, o senador Ciro Nogueira era um dos integrantes titulares da CPI da Covid e já atuava como aliado do governo. A cadeira ocupada por Ciro ficou com Luiz Carlos Reins, do Progressistas, que era suplente na comissão. Flávio Bolsonaro, do Patriota, filho do presidente, passa a ser suplente na CPI. No Planalto, o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, amigo do presidente Jair Bolsonaro, deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni, do Democratas. Onyx vai para o Ministério do Trabalho, que será recriado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentou o colega Ciro Nogueira e desejou sucesso na nova missão aos ministros Onyx e Luiz Eduardo Ramos.
Em uma rede social, Ramos desejou boas-vindas a Ciro Nogueira. À tarde, Ciro Nogueira participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Peritos concluíram que nenhuma pessoa estranha entrou no prédio da deputada do PSL, Joyce Hasselmann, no dia da agressão que ela denunciou ter sofrido. A Polícia Legislativa da Câmara analisou as imagens de 16 câmeras do circuito interno do prédio onde fica o apartamento funcional de Joyce Hasselmann. Em nota enviada à TV Globo, a Secretaria de Comunicação da Presidência da Câmara afirmou que a Polícia Legislativa concluiu que a parlamentar não saiu do imóvel de quinta, 15 de julho, a terça-feira, 20 de julho, momento em que teria saído para o hospital, e que também não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período. Pouco depois, uma segunda nota foi divulgada pela Assessoria de Comunicação da Câmara dos Deputados e excluiu essas duas informações. Mas no meio da tarde, a Assessoria de Imprensa da Câmara confirmou o conteúdo da primeira nota. Joyce Hasselmann afirma que na madrugada de domingo, 18 de julho, ela acordou caída no chão de casa com ferimentos. A deputada quebrou 2 dentes e teve fraturas no rosto e na coluna. Joyce contou ainda que só foi ao hospital 2 dias depois do episódio e que suspeita que alguém invadiu o apartamento para agredi-la. A Polícia Legislativa da Câmara enviou o inquérito sobre o caso para o Ministério Público, mas a Procuradoria da República do Distrito Federal devolveu a investigação. O procurador Wellington Marques de Oliveira disse que só vai se manifestar sobre o caso após o término de todos os laudos periciais. Hoje, a Polícia Civil do Distrito Federal também fez uma perícia no apartamento da deputada por mais de 4 horas. Os peritos procuraram vestígios de algum invasor no apartamento, como digitais, saliva e pelos. A perícia vai analisar ainda, por meio das manchas de sangue, como poderia ter ocorrido a agressão relatada pela parlamentar. De acordo com a deputada, o prédio tem falhas de segurança. Hoje, depois que a perícia deixou o local, Joyce Hasselmann escreveu em uma rede social que a Polícia Civil também viu essas falhas. Não existem câmeras de segurança nas escadas e entradas dos apartamentos e que há pontos cegos no prédio. A deputada disse que vai pedir a instalação de câmeras nesses pontos cegos no andar em que ela mora e que a nota da Polícia Legislativa da Câmara comprova o que ela tem dito, que não saiu de casa naquele fim de semana. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo absolveu por unanimidade o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, da acusação de Caixa 2 nas eleições municipais de 2012. Em 2019, a Justiça de Primeira Instância condenou Haddad a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. O juiz considerou que ele incluiu notas fiscais frias na prestação de contas. Na decisão de hoje, o relator do processo considerou que não havia provas de que o ex-prefeito cometeu crime eleitoral. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi absolvido dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os advogados de Haddad afirmaram que a absolvição põe fim a uma grande injustiça e que ele usou os materiais de campanha que declarou na prestação de contas. A seguir, o quadro de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. O gaúcho Fernando Scheffer conquista o bronze. Gente... O gaúcho Fernando Scheffer ganhou a primeira medalha da natação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. Quando Léo de Deus olhou o placar, sentiu um alívio danado. Eu fui um pouquinho mais nervoso, confesso, mas um nervoso de felicidade, porque a natação brasileira estava precisando. Ele só queria prolongar uma jornada de êxtase e conseguiu. Avançou a decisão dos 200 metros borboleta com o segundo melhor tempo. Vai tentar uma medalha na noite de hoje. Também passaram para a final o Guilherme Costa nos 800 metros livre e o time masculino do revezamento 4x200. Todos competiram motivados pelo que viram antes. A bandeira do nosso país de volta a uma cerimônia da natação olímpica depois de 9 anos, coroando a saga de persistência de Fernando Scheffer. Lá no pódio, por um breve instante, a máscara pôde ser retirada e o sorriso do medalhista de bronze indicava que a ficha estava, enfim, começando a cair.
Porque minutos antes, ali na água, depois de completar 200 metros em 1 minuto, 44 segundos e 66 centésimos, ele parecia não compreender o que havia alcançado. É uma sensação muito especial, parece que eu estou sonhando ainda. Não tinha nada de sonho, era realidade e construída de um lugar improvável. Aqui, a raia 8, reservada ao último tempo dos finalistas. Ninguém costuma acreditar no nadador que está no cantinho da piscina. Só que para o Schaefer isso não era nada. No pico da pandemia, com piscinas fechadas em Belo Horizonte, o nadador do Minas Tênis Clube manteve a forma treinando nesse açude, no sítio de um colega, em uma raia improvisada com linhas de pesca, bandejas de isopor e canos de PVC. Diante disso, uma raia escondida numa Olimpíada vira um privilégio, porque das periferias da piscina também brotam grandes histórias. 25 anos atrás, surgindo de outro cantinho, a raia 1, Gustavo Borges arrancou para a medalha de prata nos mesmos 200 metros livre. Schaefer honrou essa tradição. Só os britânicos Tom Dean e Duncan Scott conseguiram superá-lo. O importante é sempre a gente acreditar e trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né? Eu dei o meu melhor todos os dias. Eu sabia que o caminho certo era esse, era trabalhar duro. A família pôde celebrá-lo assim, virtualmente. Em poucos segundos, deu para lembrar o início de tudo. Gaúcho, da cidade de Canoas, ele começou a nadar ainda garoto por influência do irmão mais velho, o Augusto. Diz Schaefer que nunca esteve entre os mais rápidos ou os mais resistentes, mas sempre foi o mais esforçado. Pois é, aos 23 anos, a recompensa, enfim, chegou. É linda, né? Muito bonito. Eu acho que representa muita coisa. Medalhas olímpicas costumam mesmo ter esse efeito. São arrebatadoras e causam amor à primeira vista. E o Brasil tem mais 2 chances de medalhas na natação nessa noite, por isso a gente vai ao vivo até Tóquio falar com a Carol Barcelos. Bom dia para você aí, Carol. Oi, Renata. O Schaefer vai buscar mais uma, né? Uma boa noite para vocês no Brasil. Daqui a pouco ele volta para a piscina com a equipe que está na final do revezamento 4 por 200 metros livre. E na final dos 200 metros borboleta, a gente tem o Leonardo de Deus. Ele classificou com o 2º melhor tempo na semifinal. O Léo vai nadar na raia 5. O Léo já falou que está no melhor momento da carreira dele, aos 30 anos, está confiante, está maduro. E disse ainda que é o melhor momento na vida pessoal. É porque o Léo agora tem um pequeno, grande reforço na torcida. É o filho dele, o Theo, tem só 11 meses. O Léo vem falando como isso trouxe mais confiança para a vida dele. E disse ainda que o filho pode não saber muito o que está acontecendo agora, mas que um dia ele vai entender. Ele vai entender a dimensão do que o pai dele está conquistando. O pai dele está numa final olímpica. Já já tem o Brasil buscando mais medalhas na natação. Uma boa noite para você, Renata Bonner. Obrigado, Carol. Boa noite, bom dia para você aí. O carioca Hugo Calderano conseguiu um feito inédito para o tênis de mesa do Brasil. Hugo derrotou o sul-coreano Jang Woo-jin e se classificou para as quartas de final. É a primeira vez que um brasileiro chega tão longe no tênis de mesa olímpico. Ele agora enfrenta o alemão Dmitry Ovtcharov. No boxe, Abner Teixeira venceu o britânico Chevon Clark e se classificou para as quartas de final da categoria até 91 quilos. A seleção feminina de handebol venceu a Hungria por 33-27. Amanhã, o Brasil enfrenta a Espanha. No vôlei de praia, Agatha e Duda perderam por 2-0 para as chinesas Wang e Xia. Na terceira rodada, elas enfrentam as canadenses Bensley e Brandy. Alisson e Álvaro também foram derrotados, 2-1 para os americanos Dalhauser e Lucena. A próxima partida é contra a dupla holandesa Brouwer e Mussen. No judô, Kathleen Quadros foi derrotada pela holandesa Yu Fransen na repescagem da categoria até 63 quilos. E Eduardo Yude foi eliminado na primeira luta da categoria até 81 quilos pelo israelense Saji Muki. Vamos agora lá para o Estúdio Olímpico falar com Alex Escobar. Ele tem as últimas notícias dos Jogos de Tóquio. Boa noite, Alex. Muito boa noite para você, Renata. E eu vou começar falando de tênis. Aliás, uma eliminação importante, inesperada nesse esporte. A japonesa Naomi Osaka, aquela mesmo que acendeu a pira olímpica,
foi eliminada já na terceira rodada, né? A segunda colocada do ranking mundial perdeu para Markéta Vondrousova, da República Tcheca, por 2-0. Surpreendente. Mostrar para você agora o quadro de medalhas para te atualizar do que está acontecendo. O Japão retomou a primeira colocação, tinha perdido ontem para os Estados Unidos. Tem 10 medalhas de ouro, 3 de prata, 5 de bronze. Os Estados Unidos vêm na sequência, depois China em terceiro, o Comitê Olímpico Russo em quarto. O Brasil agora é o 14º, deu um salto e tanto com a medalha de ouro do Ítalo Ferreira. Temos agora uma de ouro, 2 de prata e 2 medalhas de bronze, são 5 no total. E agora a agenda para você organizar sua vida nessa noite, na madrugada, para não perder nada. Vamos lá. Daqui a pouco, 15 para as 11, tem a final dos 200 metros borboleta com o Léo de Deus na natação. 11 da noite, tem vôlei de praia. Ana Patrícia e Rebeca enfrentam Graudina e Kravchenoka, da Letônia. A partir de 11 da noite, tem as lutas do judô, com Rafael Macedo e Maria Portela, representando o Brasil. Virando a página, a partir de 00h25 tem a final do revezamento 4 por 200 metros livre na natação, Brasil na final. 5 da manhã tem Brasil e Arábia Saudita, o futebol masculino, último jogo da fase de grupos. 7h15 da manhã, individual geral masculino, a final na ginástica artística, com a presença de Caio Souza e Diogo Soares. E para fechar, 9 da manhã, Brasil e Alemanha, tênis de mesa, quartas de final, Hugo Calderano contra Dmitry Ovtcharov. E 15 para as 10 da manhã tem Brasil e Comitê Olímpico Russo, jogaço de vôlei masculino. Renata. Obrigado. Obrigada, Alex. Até amanhã, né, Alex? É isso. Temos uma jornada aí pela Até amanhã, estarei aqui. É isso aí. A seguir, a morte no Rio do ator e dublador Orlando Drummond. O sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, recebeu hoje o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Em 1949, Burle Marx comprou o sítio de 400 mil metros quadrados em Guaratiba, zona oeste do Rio. Ali, ele viveu, pintou quadros, reuniu coleções de arte e de plantas, 3.500 espécies. Burle Marx usou todo o espaço como ateliê, onde criou um estilo que influencia paisagistas do mundo todo. Morreu hoje, aos 91 anos, o filósofo José Arthur Gianotti. Nascido em São Carlos, no interior paulista, Gianotti veio para São Paulo ainda adolescente. Estudou na USP, onde se tornaria professor e livre-docente. Estudioso do marxismo, foi aposentado compulsoriamente, considerado subversivo pela ditadura militar, mas não partiu para o exílio. Foi um dos fundadores do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. José Arthur Gianotti foi um estudioso da política e também atuou nela. Participou da fundação do PT e integrou o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, na Comissão Nacional de Educação. Nos últimos anos, ele criticava os dois partidos de que esteve próximo. O SEBRAP publicou uma nota de pesar, manifestando gratidão pela contribuição que Gianotti deu ao país, à pesquisa, ao ensino e à democracia. A nota do Departamento de Filosofia da USP destacou a sensibilidade do professor ao que de fato importa, o belo, a verdade, o bem. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou numa rede social: filósofo e grande leitor dos clássicos, amigo como poucos, desses que são raros. O último livro de Gianotti foi publicado no ano passado, sobre as ideias dos filósofos Heidegger e Wittgenstein. Acontece na nossa vida que a gente escreve livros. Uns são os melhores, outros são piores dos outros. Eu acho que esse meu é um dos melhores, porque é provavelmente o último e é a herança que eu deixo para todas as vossas excelências. Morreu hoje no Rio, aos 101 anos, o ator e dublador Orlando Drummond, um dos artistas mais queridos do Brasil. Seu peru! Eis-me aqui, peru com mel de Vila Isabel. O chamado fez de Orlando Drummond um dos humoristas mais conhecidos do país. O personagem gay da escolinha do professor Raimundo encantou com graça, colorido
e bordões inesquecíveis. Eu sou muito caritativo e dou maior apoio. Orlando Drummond foi um artista de talento múltiplo. Foram 8 décadas de carreira. A primeira oportunidade veio na Rádio Tupi, em 1942, onde começou a fazer dublagem de um galo. Quando o galo canta, a Tupi informa. Depois, deu voz no Brasil a muitos desenhos que marcaram a vida de muitos de nós. Você reconhece quem fala por esse personagem? Não se preocupe. Ninguém passa o papai para trás, né? E esse? Se você sequer mencionar a palavra gatas... Não é à toa que ele era chamado de Papa da Dublagem. Entrou para o livro dos recordes por ter feito a voz de um famoso cachorro quase por 40 anos. Salsicha, olha eu aí. Eu tenho que ir ao supermercado, né? No cinema, estreou nos anos 50. Fez covers e várias dublagens marcantes. Trabalhou bem, Lord Vader. E agora sinto que deseja continuar a sua busca pelo jovem Skywalker. O carioca Orlando Drummond Cardoso tinha uma outra grande paixão, Dona Glória, com quem viveu quase 70 anos. O casal teve 2 filhos, 5 netos e 4 bisnetos. Orlando Drummond costumava dizer que a palavra mais próxima do amor é o humor. Pezinho para frente, pezinho para trás. Pezinho para frente, pezinho para trás. Em janeiro deste ano, Orlando Drummond se tornou um dos símbolos da campanha de vacinação contra a Covid. Orlando Drummond ficou internado durante 2 meses por causa de uma infecção urinária. Ele teve alta em junho. No último sábado, segundo a família, começou a apresentar perda de memória, de apetite e ficou muito fraco. Morreu hoje em casa de falência de múltiplos órgãos. Em 2019, ao completar 100 anos, Orlando Drummond ganhou uma biografia e recebeu uma homenagem na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo. Vestido de seu peru, apareceu de surpresa na sala de aula. Um dos últimos a saber da homenagem foi o ator Marcos Caruso, o seu peru da nova versão do programa. Tá aqui, ó, tá aqui. Cadê ela? Muito emocionado, porque eu entrei na classe e falei, tem um peru fake aqui. Quando eu olho, era ele, cara. Vocês não têm noção do que seja você homenagear alguém e esse alguém está presente na homenagem. Então, assim, é um dos momentos mais lindos da minha vida e eu acredito que nós devamos tudo isso, esta homenagem, essa escolinha, a homens como ele, que construiu, que abriu portas, um homem com 100 anos de idade, ainda dando aula para todos nós. Eu dou o maior apoio. Uau! Não tem preço. Toda vez enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor e muito carinho. Obrigado, obrigado, obrigado. O humor de Orlando Drummond e os personagens que ele interpretou na televisão deixam lembranças especiais para várias gerações. Eu posso avaliar sua chegada, Drummond, lá em cima. Encontrar Chico, Walter Dávila, Brandão Filho, Nádia Maria. Olha, sinceramente, eu queria ser uma nuvem para sobrevoar perto de vocês e ouvir essa farra toda. Vá em paz, espetáculo de comediante, espetáculo de colega. Que dizer de um artista que viveu 100 anos fazendo arte, emprestando a sua voz para personagens que serão inesquecíveis. Mas o que dizer desse homem que vai deixar esse legado e que vai ser lembrado para sempre por todos nós, por todas as gerações que tiveram a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Muito obrigada, Orlando Drummond. Poxa vida, Orlando Drummond
Esse homem foi tão importante para o imaginário da minha geração através de inúmeros personagens que ele dublou em desenhos animados, em programas infantis, através do inesquecível Seu Peru. Ele vai perdurar ainda muito, muito, muito tempo nas nossas cabeças e nos nossos corações. Descanse em paz e muito obrigado. Você marcou uma geração, onde quer que você esteja, você sabe que teve muita importância na vida de muitos, com a sua voz incomparável e principalmente através do Seu Peru, um personagem tão marcante que a gente teve o prazer de fazer essa homenagem a ele, ainda em vida, na escolinha do professor Raimundo. E foi lindo demais. Eu convivi com ele no antigo Zorra Total e agora na escolinha. Então, só tenho a te agradecer. Um beijo, salva de palmas. Quando nós vemos que Orlando Drummond teve até os 101 anos, saúde, trabalho, energia, amores, amigos, aplausos e lucidez, nós só temos a dizer obrigado, amigo, pelo exemplo. Até amanhã. Até amanhã.